Shalom a todos. A Home Church Igreja em Casa apresenta Aulas com Maria. Eu sou Davi José de Ipatinga, Minas, Brasil. Bora lá para a nossa quarta aula com Maria. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 1, versos 28 ao 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achar-te graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Amém. Alvarenga, cidade cerca de 4.000 habitantes, situada a 20 quilômetros de onde eu nasci, São José do Peixe. Bem, Alvarenga, cidade mineira, é, assim como tantas cidades do Brasil, uma cidade sem hospital. Já teve o Hospital São Sebastião, fundado por um padre católico de nome Godofredo. Já teve, não tem mais. Infelizmente, lamentavelmente, não tem mais. Mas isso não é ótimo? Dirá você, ótimo? Você é louco? Que há de bom, ou poderia haver de bom, no fato de uma cidade não ter hospital? Resposta: o fato de nela não haver doentes. Mas é este o caso? Conhece alguma cidade que, por não haver doenças e, consequentemente, doentes, não há hospital? Ou em que não há hospital pelo fato de nela não haver doenças e, consequentemente, doentes? Só existe hospital porque há doentes. Toda cidade, por mais rica, organizada, luxuosa que seja, deve haver hospital. Por quê? Porque nela há doentes. A existência de hospital, que parece ser e é uma ótima notícia, é também uma péssima notícia. Qual que é a péssima notícia? Por aqui há doenças e doentes. Onde você vê um hospital ou ao menos uma placa que indique que por ali há um hospital ou qualquer unidade médica, a placa que anuncia o hospital está anunciando duas notícias, uma boa e uma má. Qual que é a má notícia? Por aqui há doenças e há doentes. A menos que houvesse uma cidade que constatadamente, comprovadamente não haja nela doenças e doentes, aí sim poderia dizer que não ter hospital é uma ótima notícia. Onde há hospital, há doentes. Uma pena que nem sempre onde há doentes, há hospital. Usando isso como metáfora, podemos aplicar a metáfora, a comparação, na relação pecado e graça. O pecado, doença, a graça, hospital. Onde há graça, há pecado. Em quem ocorrer graça, evidencia-se nessa pessoa presença de pecado. A graça, assim como o hospital, é uma ótima notícia, não?
mas é também uma péssima notícia. Há pecado. Assim como a presença do hospital indica há doenças, há doentes, a presença da graça, a menção da graça está denunciando, está apontando, está dizendo há pecado. Releiamos, portanto, nesta perspectiva, Lucas 1, 28 a 30. Disse-lhe então o anjo Gabriel está dizendo a Maria, disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Porque no verso 28 a gente lê, estando o anjo aonde ela estava, ou entrando o anjo aonde ela estava, disse, salve, agraciada. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com essa palavra e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. E aqui está explicado o que significa agraciada. Achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Opa, tem graça no pedaço. A menção de graça, a presença de graça. Caris, no grego. Agraciada significa, então, achaste graça. Logo, achou-se graça em Maria. O que isso está dizendo? Que achou-se nela também pecado. Essa é a primeira verdade. Repito, assim como a presença do hospital pode trazer uma boa notícia, porque se há hospital, há tratamento para os doentes, há cura inclusive das doenças. A má notícia é, nesta cidade, por mais bela que ela pareça, por mais rica, por mais organizada, por mais civilizada, por mais luxuosa que seja, se há presença de hospital, a denúncia é há doença, há doente, há mazelas. A graça funciona da mesma forma. Onde a graça denuncia-se ali que há detectação de pecado. Quando o anjo diz a Maria, achaste graça, está apontando primeiramente a pecado por aqui. O que é graça? O que é caris? Graça. O favor divino humanamente imerecido. Isso é graça. Onde há qualquer mérito, presta atenção nisso aqui, onde há qualquer merecimento pessoal, próprio, individual, não há graça. Graça e mérito são antagônicos, opõem-se entre si como água e óleo, não se misturam. São antagônicos, são rivais, um anula o outro. Na carta aos Romanos, capítulo 11, verso 6, Paulo, o apóstolo, explica para nós assim o conceito de graça. Mas se é pela graça, se é pela caris, se é pelo favor imerecido, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se tem mérito, se tem merecimento pessoal, não tem graça. Onde há inocência, onde há ausência de pecado, não precisa graça. Não precisa favor imerecido. Certo? A graça poderia funcionar como, imagine um aparelho que identifica o pecado. A graça identifica o pecado. A graça
onde a graça pode funcionar como um pecadômetro. O que é um pecadômetro? É um identificador de pecado. A graça funciona mais ou menos assim. Onde a graça denuncia-se ali presença de pecado. E por que não há mérito onde há pecado? Porque o pecado zera o mérito. Aliás, o salário do pecado é a morte, Romanos 6 e 23. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6 e 23. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há mérito onde há pecado. Consequentemente, onde há graça, ela denuncia que não há, ou melhor, ela denuncia que há pecado. E porque há pecado, exclui-se todos os méritos, merecimentos dessa pessoa. Tudo que Deus fizer por ela não é por merecimento, é graça. É graça de cabo a rabo. Nós já vimos, onde há mérito não há graça, porque onde há graça, a graça está dizendo, ali não há mérito. Romanos 4:4, nós lemos, ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado, atribuído o galardão ou o salário, a recompensa, segundo a graça, mas segundo a dívida. Lá em Jó é perguntado, depois Paulo, no capítulo 10 de Romanos, 9 ou 10 de Romanos, ele pergunta assim, Deus perguntando, quem primeiro me deu para que eu haja retribuir? Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve absolutamente nada a ninguém. Especialmente depois que entrou o pecado no mundo. Né? Tudo é favor e merecido, é caras, é graça. Mas, assim como a presença de hospital não é só má notícia, e não é, pelo contrário, é também ótima notícia, pois mostra que, apesar das doenças e dos doentes, há tratamento e até cura aos doentes. Não é isso que diz a presença do hospital? Bem, igualmente a graça. Ela detecta e denuncia duas coisas. Primeiro, aqui há pecado. Há presença de pecado. Mas também diz mais. Ela diz, aqui não há mérito. Aqui não há merecimento pessoal algum. Mas a terceira verdade que a presença da graça diz é, há tratamento e há cura aos pecadores. Isso é extraordinário. Imagine que você chegue ao médico e o médico apenas faz o diagnóstico da doença e aponta para você e diz, ei, você está doente, bastante doente. Qual que é a próxima pergunta? Doutor ou doutora, e as probabilidades de tratamento, de cura, como é que é? Se o médico diz assim, olha, não há nada a fazer, não há nada a fazer. Né? Infelizmente, às vezes ocorre, né? O médico diz, chama a família no particular, às vezes, não pode falar ao paciente, diz assim, olha, infelizmente não há nada a fazer. Isso é doído, é difícil, é doído. Isso em relação às doenças dos doentes. Agora imagine se no aspecto do pecado, das escrituras estivesse dizendo para nós, apontando para nós, dizendo assim, é o que a lei faz, né? Paulo apóstolo explica isso para nós, que a lei, que a Torá, a instrução de Deus, ela veio apontar o pecado e nada mais. Embora ela aponte um Salvador, a lei aponte um Salvador, a lei em si não produz cura. É como um técnico de ultrassonografia que aponta a gravidade da doença, mas não faz nada além disso, a menos que você seja encaminhado ao especialista que vai tratar daquilo ali. E talvez haja tratamento, talvez haja cura.
Se a Escritura dissesse apenas que nós somos pecadores e que em nós não há mérito algum, estaríamos todos largados, abandonados às traças, às baratas. Mas não é o que a Escritura diz. Louvado, glorificado, engrandecido seja o Senhor. Não é o que a Escritura diz, embora ela diga que todos pecaram, embora ela diga que onde há graça manifesta-se presença de pecado, embora ela diga que onde há a graça está dizendo que há pecado e há total imerecimento humano, ela aponta para o tratamento e para a cura. Romanos 5:20 diz-nos: veio, porém, a lei, a Torá, a instrução, para que a ofensa abundasse, houvesse abundância de ofensa, para apontar assim: ei, há pecado, e não é pouco não, tá? É como se o médico olhasse para a gente e disse: olha, você está doente, e não é pouco doente não, é muitíssimo doente. Seu quadro clínico é gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Poderia até dizer irreversível. Mas, essa conjunção mas, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, para dizer assim: tem pecado, não é pouco não, é uma abundância de pecado assim, metástase total, praticamente irreversível. Mas, estou lendo Romanos 5:20, mas onde o pecado abundou, podemos parafrasear: em quem o pecado abundou, super abundou a graça. Para quê? Só para mostrar a presença do pecado e fica por isso mesmo? Não. Para que, assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 3:23 e 24 diz-nos: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos, empinchados. O que aconteceu ao ex-presidente Collor, ou o então presidente Collor e a então presidente Dilma? A gente usa a expressão errada, empinchado, né? Na verdade, foram impeachmentados. Mas a palavra técnica mesmo é destituídos do seu cargo. A Escritura está dizendo: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A gente foi tirado do palácio. A gente deixou de governar, de ser rei. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Graças ao quê? Por causa do quê? Do pecado. Aí verso 24: e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A presença de pecado, assim como a presença no hospital, que denuncia que há doenças e doentes, o hospital também denuncia, ou também mostra, aponta que há tratamento, há cura. A graça, da mesma forma, ela aponta: há pecado, há total imerecimento, mas também há tratamento e há cura. É aí, vamos voltar para Maria? É aí que a saudação do anjo Gabriel a Maria faz todo sentido. Salve, agraciado.
No sexto mês foi o anjo, Lucas 1:26, no sexto mês da gravidez de Isabel, mãe de João Batista, no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Netzeri, Nazaré, a uma virgem desposada, isto é, noiva, prometida em casamento com um homem cujo nome era Yosef, José. Lembrando que em hebraico Maria é Miriam, José, da casa de Davi. O nome da virgem era Miriam, era Maria. Entrando o anjo, aonde ela estava, disse: salve, agraciada. Salve. O que quer dizer salve ou ave? É a mesma coisa? Salve, ave, a mesma coisa? Significa alegre-se. O que quer dizer ave, salve? Que é uma saudação muito comum aos reis, aos príncipes, aos nobres. Salve, quer dizer alegre-se. Agraciada. Como? Como alegrar-se com a denúncia de que... Porque o que significa agraciada? Não é portadora de... Não é geradora de graça, é portadora de graça. É alguém que recebeu graça. Quando a gente lê o Evangelho de João capítulo 1, você vai ver que Jesus sim é cheio de graça, mas aqui, que às vezes as Bíblias traduzem por cheia de graça, não é cheia no sentido de que é geradora de graça, mas sim no sentido de que recebeu graça. Aliás, o verso 30 diz, porque ela ficou intrigada com a saudação. Que saudação seria essa? Verso 29, verso 30, o anjo explica, disse-lhe o anjo: Maria, não tenhas medo, achaste graça diante de Deus. Achaste graça, recebeste graça. O que quer dizer agraciada? Achaste graça. Ora, mas onde há graça, há pecado e há demérito, ou há ausência de mérito, de merecimento pessoal. E está me mandando alegrar? Sim. Por quê? Porque a graça, onde há graça, é verdade, ela mostra pecado e mostra imerecimento, mas ela aponta também para a salvação de Deus embutida aqui. Porque o imerecimento é exatamente isso, onde abundou o pecado, e por causa da abundância de pecado, total imerecimento, superabundou a graça de Deus. A cura, a salvação, a purificação, a redenção, a libertação, a glorificação. Então, alegre-se, Maria. Sim, alegre-se, pois onde abundou o pecado, tanta abundância que até contagiou, contaminou os mais santos dentre os santos, incluindo Maria. Mas onde houve tanta abundância de pecado, ao ponto de contagiar, de contaminar os mais santos dentre os santos, inclusive a Santa Mãe de Jesus, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus para a salvação, para a justificação, para a redenção. Portanto, alegre-se, Maria. A graça cuja a simples presença denuncia presença também de pecado, anula por isso qualquer mérito para imerecidamente Deus nos salvar. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Maria foi a primeira pessoa a historicamente receber o Salvador em si, consequentemente, a salvação. Lucas 1, 30 e 31, o anjo disse que era para pôr-lhe o nome de Jesus, que é salvação. Em Mateus 1 e 21, o anjo disse a José: ela, Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por que Jesus? Que isso significa salvação. Porque ele vai salvar você das coisas da vida? Não,
porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Maria foi a primeira a ter o Salvador dentro de si. Daí, o anjo ter lhe dito: alegre-se. E como ela se alegrou? Como Maria compreendeu essa verdade, essa mensagem? Porque como ela se alegrou, aliás, há um cântico magnífico que é atribuído a Maria, que iniciou o seu cântico assim. Lucas 1, 46 e 47. Disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra, que na verdade é exulta. O que é exultar? É saltar de alegria. O meu espírito salta de alegria em Deus, meu Salvador. Ela que está dizendo que se alegrou com a saudação do anjo. O anjo chega dizendo: salve, ave, que quer dizer alegre-se. Porque onde a graça há detectação de pecado, sim. De imerecimento total, sim. Mas também justificação gratuita. Você não paga nada, você não faz nada, você não se esforça por nada. Deus lhe contempla com favor imerecido. Maria, você é a primeiríssima a de fato ter a salvação dentro de si. Por isso o nome do teu bebê vai se chamar Yehoshua, Yeshua, Jesus, salvação. O que a gente aprende nesta quarta aula com Maria? Que da salvação pela graça ninguém escapa, nem mesmo Maria. Nem mesmo Maria teve mérito. Primeiro, nem mesmo Maria, ou em Maria, achou ausência de pecado. Segundo, nem mesmo em Maria achou-se mérito pessoal humano. Mas até nela a graça de Deus se manifestou salvadora. Se até em Maria não houve ausência de pecado e não houve mérito, e em você e eu? A gente acha que não tem pecado às vezes, não? Ou se comporta como quem não tem. Às vezes a gente acha que tem mérito, a gente merece as bênçãos de Deus. A gente merece. Interessante, né? Maria não mereceu. E não merecia. E você aí achando que merece. E eu também. Se a gente desprezar a salvação pela graça por meio da fé, nós não seremos salvos. Simplesmente não seremos salvos. Porque é pela graça que sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Nem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Aprendemos que a graça nos nivela a todos por baixo, mas para salvar-nos todos, todos mesmo, todos. Não é só os santos, não é só somente os santos, não. Encerro com a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, 11. Diz-nos, Tito 2,11, pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Todos os homens. Homens aqui é todos os seres humanos. Há uma graça destinada a você. A mesma graça que foi destinada a Maria. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Essa é a graça. Quem disse que o pecado foi um problema em Maria? Não, nós temos que blindar Maria do pecado. Porque quem disse que o pecado foi um problema em Maria? Fosse um problema caso não houvesse graça. Mas o anjo disse, Maria, não tenha medo, achaste graça diante de Deus. O pecado não é um problema em Maria porque ela achou graça.
ela achou a cura. E para você também não é um problema o pecado, uma vez que há uma graça destinada a todos os homens, salvadora. A graça purificou Maria. O que fez Maria ser pura? A graça. O que faz você e eu sermos puros tanto quanto Maria? A graça, a mesma graça de Deus. Rendamos, pois, a essa graça. O autor aos Hebreus diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Que é pura graça, total favor imerecido. É Deus olhando para nós dizendo: não merece, mas ainda assim, pelos méritos do meu Filho, eu os salvarei, eu os justificarei, eu os glorificarei. Rendamos, pois, a graça de Deus. Pai, muito obrigado pela tua graça. Que graça maravilhosa, que graça indizível, que graça, que graça, que graça, que graça. Ô Santo, ô Pai, aplica essas verdades em cada coração, Senhor. Faz-nos romper com o pecado e com total pretensão de merecimento diante de Ti. E agarrarmos loucamente, desesperadamente nos méritos de Jesus. E tão somente os de Jesus. E sejamos salvos pela mesma graça que salvou Maria, que justificou a Maria. Te pedimos isso, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, o Teu Filho e Filho de Maria. Amém. Envia isso para umas 10, 20, 15, 20 pessoas aí, ou mais. Fique à vontade, compartilhe isso para todo mundo ouvir. Que há uma graça destinada. O mundo está podre, em metástase, por causa da podridão do pecado. Mas há uma graça. Me ajude a gritar para um sem número de pessoas que há uma graça destinada a todos os homens, a mesma graça que alcançou Maria, a mãe do Senhor. Deus te abençoe, muito obrigado, boa semana a todos e Shalom.